Olá meninas, hoje é dia de Draw My Life, eu espero que vocês gostem e vamos lá acompanhar a minha história. Meu nome é Isabela Jesus Médici Pereira, eu nasci no dia 22 de abril de 96. Quando eu nasci, minha família era composta por 4 pessoas, minha mãe, meu pai, minha irmã e eu. Eu e minha irmã temos uma diferença de mais ou menos 5 anos ou 4 anos e meio de idade. Por ela ser mais velha que eu costumava brincar sozinha no meu quarto. Então eu brincava de boneca, Barbie, Polly, eu era apaixonada em Polly. Desde criança minha mãe fala que eu sempre fui muito vaidosa, então eu sempre estava na frente do espelho me maquiando, passando batom. Isso aqui é um esmalte, tá, gente? Eu comecei a estudar na escola Kelma, eu estudei lá desde o meu maternal, então eu cresci lá, eu fiz 2 melhores amigas, que hoje eu não sei onde elas foram parar, porque a gente perdeu o contato. E essa daqui é a Agnes, e essa é a Dayana, essas são as minhas 2 melhores amigas que eu lembro. Eu lembro que nessa mesma escola eu briguei muito por causa de maquiagem, porque eu sempre levava um estojinho ou um batom e as minhas amiguinhas de lá sempre tiveram muita vontade de usar as minhas coisas e aí eu sempre brigava. Eu não lembro quando eu saí de lá, o ano exatamente, mas eu lembro que eu saí de lá na primeira série e fui para a escola pública, Padre Anchieta. E aí eu fiquei nessa escola muito sozinha, eu não tinha amigos, eu não fiz amizade com ninguém. E eu tava muito sozinha. E aí na 5ª série eu pedi pra minha mãe mudar de escola. E aí eu fui pro Verbo, onde eu conheci todas as minhas amizades preferidas e melhores amizades. Então aqui eu tô falando, muito feliz. Fiz muitos amigos legais que eu vou levar pra sempre. Então, o verbo ali, tentei fazer o símbolo. Com 11 anos, eu sofri muito bullying por causa do meu cabelo enrolado. Meu cabelo, além de enrolado, era muito armado. Então, todo mundo cantava aquela musiquinha do Leãozinho pra mim e eu sempre ficava muito triste. E aí, com 12 anos, eu falei com a minha mãe que eu queria fazer progressivo. E aí começou aquela coisa, né, progressiva, escova, chapinha. E até hoje eu faço. Em 2007 eu tive meu primeiro namoradinho, foi o Vinícius, que é um dos meus melhores amigos hoje em dia. Eu não tenho vergonha e nem medo de falar, porque entre nós não rolou nada demais. Nós éramos muito crianças, então a gente só deu um selinho e morremos de vergonha no mesmo dia. E aí depois disso não aconteceu mais nada, a gente só ficava por cartinha mesmo, conversando por cartinha. Então foi bobeirinha, namoradinho de infância mesmo. Em 2008 eu comecei a namorar outra pessoa e o Vinícius, esqueci de dizer, que ele era do Verbo, ele estudava na mesma sala que eu. E esse outro namoradinho foi o menino do mesmo colégio também, só que da outra sala, que eu não vou citar nomes, mas se ele estivesse assistindo esse vídeo, com certeza ele vai se lembrar. E eu conheci ele em 2008. Nós ficamos juntos por 7 meses, porque aconteceu uma coisa meio desagradável. Eu gastei uma conta de telefone com ele de R$800, e o meu pai proibiu esse namoro, e minha mãe também. Então a gente nem chegou a namorar em casa, nós namoramos só em casa, só no colégio mesmo. Mas não deu certo também. E aí acabou. Quando foi no finalzinho de 2009 para 2010, acho que em setembro, a minha amiga Yane queria me apresentar um tal de bandido, era um amigo dela. E aí eu fiquei pensando, como assim bandido? E eu imaginava que ele era mesmo um bandido. Até ela me explicar a história. Que do boi bandido, porque o meu namorado atual, que foi quem eu conheci através dela, tinha o apelido de bandido porque ele era bem gordinho, e aí ele recebeu esse apelido meio doido e eu morria de medo. Quando foi no finalzinho de dezembro, nós ficamos pela primeira vez, eu tinha 14 anos e ele 18, e ficamos escondidos porque o meu pai tinha muito ciúme de mim. E aí, em janeiro de 2010 ele me pediu em namoro,
E a gente permaneceu escondido até junho de 2010, que foi quando ele teve coragem de pedir pro meu pai. Foi muito engraçado, porque ele foi até minha casa, sem eu saber, pra pedir pro meu pai. E o meu pai sempre foi muito brincalhão, então ele fingiu que não ia deixar, mas acabou deixando. E assim a gente permanece até hoje, 2014. Já faz 4 anos que eu namoro o Felipe. Em dezembro de 2010 foi o pior mês da minha vida. Acho que foi 2010 e até hoje tem sido os anos mais difíceis, que foi quando eu perdi o meu pai. Meu pai faleceu no dia 16 de dezembro de 2010 por um acidente. Fiquei arrasada e aí a minha família Na minha família só sobraram nós 4, nós 3, eu, minha mãe e minha irmã. E nós somos muito unidas até hoje. Em 2012, no finalzinho de 2012, nós mudamos para outra casa, que é onde eu moro hoje. Em novembro de 2012, eu criei o blog. Eu criei o blog na intenção de compartilhar com vocês todos os meus momentos e as minhas experiências, que é o feito por ela. Eu sou muito apaixonada no meu blog, gosto muito do que eu faço e eu espero que a gente cresça mais e mais. Obrigada por tudo, amo vocês, beijinhos.